Olá, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. Temos o privilégio de novamente ter a deputada estadual Miriam Marrone para conversarmos um pouco mais. A gente conversou um pouco na outra oportunidade sobre a origem, mandato, família, mas hoje tem um tema muito específico. Primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso recebê-la aqui na TV Câmara, deputada. Prazer é meu, Edson, um grande amigo, né? Parabéns, já digo, pelo trabalho que tu está realizando aqui na TV Câmara. E já fui mais do que avisado em alguns setores da casa, tipo, trata bem a deputada. Claro que vai ser bem tratada. Um beijo para a tia Cirlei, que já preparou um cafezinho para mim maravilhoso. Tia Cirlei aqui na casa cuidava muito, né? Sempre me levava um chazinho se eu estava com dor de cabeça, né? Dor de barriga, então sinto muitas saudades aqui de todos. Um trabalho maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Poucos dias a senhora participou, deputada, falando de um tema que era a questão da saúde mental. Mas a casa também, naquela mesma semana, e não só a casa, mas a casa proporcionou uma audiência pública, mas o Estado, o país todo discute, de algo chamado redução da maioridade penal. As opiniões se dividem e todos tentam, de alguma forma, mostrar os efeitos que isto pode causar. Como é que a senhora tem acompanhado essa questão? Eu sei que a senhora é contrária, inclusive, a esse tema. Não, com certeza, né? Eu digo que esse tema me assusta muito, Edson. Me assusta muito porque parece que as pessoas não têm ideia da dimensão que isso pode ocorrer. Reduzir a maioridade penal, né, de 18 para 16 é uma mudança brutal no entendimento de quem é o ser humano, quem é o jovem de 16 anos, né, para que o Estado puna como algo que, ao colocar no presídio, é dizer que ele não tem mais jeito, é tirar toda a capacidade, a esperança cristã de poder entender que ser humano erra, mas pode ter recuperação. E ainda mais um jovem, Edson, em formação. Ele está em pleno processo de adolescência, né, aos 16 anos. Um processo complexo, né, um processo extremamente... Eu sempre costumo dizer que parece um bipolar, né? Euforia, angústia, buscando a sua identidade, né, seu espaço, sua autonomia. É um processo angustiante, é o processo mais complexo das fases do ser humano. A adolescência é o processo mais complexo e delicado e perigoso. Bom, esse jovem está nesse processo quando pode cometer algum delito e reconhecendo que ele não é um adulto, que ele não está formado e a maturidade no ser humano é a última parte no cérebro que se forma. Tu desenvolve a sexualidade, a memória, a cognição, né, toda o comportamento cognitivo da inteligência, mas a maturidade é a última parte do hemisfério frontal no cérebro que amadurece. Então, ela vai acontecer, a idade adulta, aos 23, 24, né? Dependendo, não tem uma data fixa. Então, nós estamos tratando, Edson, de um jovem que não está formado e ele não vai ter chance de se recuperar, porque é óbvio que presídio é fábrica de bandido. Tu entra lá porque roubou uma bolsa e tu sai de lá matando. E matando pode ser a tua família, a minha família. Então, isso tem um lado, de todo lado, perverso. Primeiro, tu não acreditar que um jovem possa ser... obviamente que a lei prevê a punição. Ninguém está dizendo aqui, ó, coitadinho, ele não pode cumprir a pena, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal, está previsto sim, e eles são presos na fase, né, que é uma prisão. A lei prevê isso. Mas a estrutura atual, a senhora acha que está adequada e é possível, ela consegue recuperar
fazer a reinserção social de um jovem que tenha cometido um delito? Muito melhor do que o presídio. Ela não é uma situação ideal. O processo de ressocialização dos jovens na política da fase ainda não é um processo que nós desejamos. Eu, inclusive, estou criando uma frente parlamentar para acompanhar esse processo de ressocialização da estrutura. Nós precisamos avançar. O ano retrasado criamos colocamos o Pronatec para os jovens que cometem delito. Isso deu muito certo, dá uma esperança de futuro, que eu tenho uma saída, que eu posso melhorar, que eu tenho condições de trabalhar. Essas coisas concretas, que elevam a autoestima e que tu acredita no jovem, tem dado muito certo. Então, obviamente que nós temos que melhorar a questão da fase, mas não é colocando um jovem de 16 anos, que está nessa fase da adolescência, numa cadeia que tu vai recuperar. E mais, há um engano, Edson, da população achando que ao colocar na cadeia, tu melhora a violência, tu melhora... Não melhora, ao contrário, eles vão sair de lá. E vão sair pior, e nós seremos as vítimas. Eu já ouvi o argumento de que o problema não está nas medidas socioeducativas, nem tanto na estrutura dos casos que são vinculados à fase, mas que estaria no ECA. O senhor concorda que o ECA tem problemas que hoje impediriam ou trariam este tipo de restrição, de dificuldade para que o jovem pudesse cumprir as medidas e ter essa reinserção social? Não, de maneira nenhuma. O ECA é a lei hoje homenageada, reconhecida em todo o mundo. O Brasil construiu uma lei com o cuidado do direito e o dever, do direito e o dever. Obviamente que a aplicação da lei, a lei não é problema. A aplicação da lei e as interpretações da lei que são um problema. Agora, Edson, nós precisamos debater e informar a população, porque a população está dando um tiro no pé. Ela está alimentando a violência para ela mesma. Porque ao colocar o jovem que comete delito naquele ambiente do crime, do profissional, da gangue, ela está abrindo uma escola para ele. E esse menino, que era um menino que tinha chance, ele não vai ter mais chance. E ele vai ser um bandido que vai... Então, nós vamos aumentar a criminalidade, nós vamos aumentar... acho que o que a população tinha que ver era essa questão de como recuperar. Diga. É que eu acho que uma parte da população está sendo impactada com os argumentos de mas se fosse o teu filho, se fosse a tua filha, se fosse o teu filho que fosse morto por um jovem, por um adolescente, se fosse a tua filha que fosse estuprada. Quer dizer, me parece que esse tipo de argumento está impactando, dizendo, poxa, mas pode acontecer comigo, com a minha família, então tem mais é que mandar para o presídio. Como pode ser um filho nosso que cometeu algum delito numa fase difícil, que é a adolescência, e aí para ele também não vai ter nenhuma chance. Então, são os nossos filhos, que, não por erros nossos, mas o ambiente social, um ambiente da disputa, um ambiente da violência, que pode ser um pequeno delito interpretado como um crime, e aí nós não estamos dando oportunidade, assim como eu vejo que uma visão cristã tem, e até um ser humano que não é adulto, isso que me angustia, tu tira a oportunidade, tu tira o sonho. O Uruguai, Edson, ele também, alguns anos atrás, tinha um percentual da população, 80%, como o Brasil, era a favor da redução da idade penal, como uma solução mágica, que fosse aí prendendo que tu resolve. O governo trabalhou e as instituições e as universidades mostraram para a população que essa não era a saída. Hoje o Uruguai tem em torno de 35% daqueles que acham que é prendendo o jovem que tu melhora a segurança pública. Vejam que é preciso dialogar, é preciso
conversar, porque a reação da população ela é a reação de defesa, né? Ela está com medo, bom, eu quero tudo que... A raiva, medo, e aí ela acha que um jovem em formação, ele pode... Não tem mais chance, então prende. E mais, né? Essa questão da... E tem uma dificuldade, eu não sei se a senhora concorda, mas esse próprio conflito de geração, né, que acaba acontecendo dentro das famílias. Tem famílias que conseguem assimilar entre as diferentes idades, né, as diferentes gerações dentro de uma estrutura familiar, conseguem manter um bom diálogo, conseguem manter, né, uma relação respeitosa, mas muitas, e não são poucas, o pai e a mãe tentam argumentar, e aí a gente transfere normalmente, o problema é a educação em casa. Mas muitas vezes, né, com toda esta, como a forma como a rede de informações influencia, né? A mãe e o pai vão argumentar, e daqui a pouco está ouvindo, incomoda, tu não sabe nada. Quando não existe até, né, termos mais ofensivos, né? Exatamente, Edson. Nós, no mundo adulto, ninguém nasce criminoso, né? Ninguém nasce bom ou mal. Esse menino, ele tem um comportamento de desvio de comportamento. Por quê? Ele não nasceu assim. O ambiente que ele foi criado leva com que, né, se intensifique esse comportamento, né, do mundo da contravenção. Mas como é que ele chegou a esse ponto? Ele não nasceu assim. Então, eu acho que o ambiente da família, que é o coração, obviamente, né, e que é preciso que a gente tenha essa noção do que é ser pai e mãe, né? Ser pai e mãe é amor, mas é regra, é limite. E a geração dos últimos 30 anos, 40 anos, nós fomos uma geração de pais e mães que perdemos um pouco a condição de saber o limite entre a liberdade e o nosso papel de adulto naquele ser que não está formado e que precisa, né, da nossa regra, da nossa autoridade. A autoridade sem chamar isso de autoritarismo. A autoridade no sentido, a responsabilidade é minha de um ser humano em formação. Eu tenho o dever de colocar na sociedade as regras para que ele tenha uma vida saudável, né, desenvolva foco, respeito, solidariedade. Ele não vai aprender sozinho. A família, ela tem que ter muito claramente o não. Esse é o problema hoje. Exatamente. Nós, essa geração de pais e mães dos últimos 30, 40 anos, ficou perdida entre deixar e não deixar, deixar e não deixar. Então, nós fomos negligentes. Agora, não justifica absolutamente culpar o jovem. Então, e mais, né? Eu não sei por que essa discussão chega agora, se o índice estatístico, Edson, ele é muito pequeno, ele significa, jovem que comete homicídio, significa 0,013%. Não é 0,5%, não é 0,5% de jovens que estão no crime. Então, por que surge essa discussão agora? Quem comete crime é o mundo adulto, não é o jovem. Então, a grande mídia trabalha, né, dá um espaço, e as pessoas, olha, é o jovem que é assassino, é o jovem que é o contraventor. Vai passando uma ideia falsa, mentirosa, não é o jovem. Podem conferir, são dados da ONU, 0,013% são crimes cometidos por jovens. Então, eu penso que isso é muito perigoso, porque quem é que está morrendo hoje? A periferia, negro, jovem e da periferia. Isso é extermínio? Isso é um passo para a pena de morte? Onde é que nós vamos parar se a gente não acredita no ser humano, né? Se a gente não acredita que as pessoas podem se recuperar? Eu penso que aí a sociedade
né? Não tem mais jeito. Nós vamos para o intervalo e a gente vai prosseguir na sequência, até porque a deputada tem um trabalho alinhado com os direitos humanos, né? Tem a questão da família e tem a droga, que já que a gente falou, a senhora mencionou que nos últimos 30 anos houve esta dificuldade de estabelecer um limite, né? Sem o autoritarismo, mas um limite para que esta geração possa conviver e mostrar que o pai e a mãe pode ser o orientador, né? Deve, mas muitas vezes ele encontra essa resistência, né, para uma geração mais jovem. Mas e a droga, tem o fenômeno da droga também. E a gente vai falar também a respeito, já que a senhora esteve visitando muitas casas prisionais, levar esse jovem, o que impactaria, para onde ele vai exatamente com essa redução da maioridade penal. Mas depois do intervalo, a gente prossegue com a deputada Miriam Marrone aqui na TV Câmara, no programa Entrevista. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança aumenta. Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. Experimenta! Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retorno com o programa de entrevista. Aqui no intervalo foi quase um debate, né? Participação do pessoal que está ali na retaguarda. Jovens, né? É que é um tema que é palpitante, as pessoas querem opinar e querem, de alguma forma, querem saber mais, é verdade, também elas querem saber mais, né? Alguns talvez opinem um pouco pela emoção, né? E outros que buscam, né, para tentar, de alguma forma, construir um conceito, né, uma opinião a respeito deste fato. Deputado, eu dizia que, além da questão da família, nós tivemos, nos últimos 10, 20, 30 anos, a propagação da droga, que está em casa, que está na escola, que está no ambiente de trabalho. Ele, segundo as próprias informações, cerca de 20% dos casos estão relacionados ou não com a droga. Como é que a senhora vê essa questão, já que isso
é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. E a droga, né, esse tema, sim, esse é um tema do mundo muito mais da juventude. Né? O crime e o homicídio não é do mundo, não é do comportamento da juventude. Né? Então, eu quero ressaltar novamente, quem comete crime não é jovem, é o adulto. Mas o tema da droga envolve muito jovem, né? Obviamente que isso, historicamente, a fase da adolescência, é a fase do experimentar, a fase de romper limite, a fase da euforia, da angústia, do seu espaço no mundo, quem eu sou. Então, é um conflito que proporciona muitas experiências e, às vezes, sem a condição da maturidade, né, presente nos atos. Então, a droga, ela é um espaço ideal para aquele jovem. Mas Com o advento de novas drogas, e isso está sempre ocorrendo, né, o que ocorre agora com drogas mais baratas, né, se volta para a periferia e os jovens são aliciados, às vezes famílias que não conseguem ainda ter um processo, né, educacional em casa, perceber seu papel, né, de cuidador, de autoridade, que é seu filho, né, tem que compreender quem é o ser humano. Né? Nós somos do mundo animal, né, Edson? Nós somos do mundo animal, nós somos perigosos, todos nós. Mas a senhora deferiria que muitos jovens, quando a gente está falando dessa questão da redução, chegam ao crime por meio da droga? Sim, a maioria dos jovens que estão no crime são aliciados pelo tráfico. Não, esse é o elemento do percentual que está no crime, que é muito pequeno, volto a repetir, 0,13%, 89%, quase 90% é droga. Então, esse tema da droga, né, é um tema que nos angustia, porque ele, na verdade, nós trabalhamos a prevenção como? Para mim está claro, né? Escola de turno integral. Essa escola, né, uma escola com capacidade de atração, com capacidade de trabalhar outros conteúdos que não só os conhecimentos formais, a matemática, o português, mas também trabalhar bem isso, dando espaço para o reforço escolar, o reforço pedagógico, né? Essa criança da periferia, ela vai à escola, ela entra bem na escola, como dificilmente tem alguém para reforçar aquilo que ela deu de manhã, de tarde ela tinha, né, que ter alguém que concentrasse ela, que valorizasse o que ela de manhã. Às vezes a criança chega, pá, mãe, eu dei tal coisa, né? A mãe, o pai às vezes não tem a condição de acompanhar. Então é o Estado-nação, o Estado-município, né, a União, que tem que ter uma política mais forte em relação ao processo educacional da escola. Porque quando nós não podemos só contar com a família. É claro que o eixo e a formação, ela é determinante da família, né? A escola é secundária, mas quando a família não consegue ou não tem essa capacidade de responsabilidade com seu filho, o Estado tem que ocupar esse espaço, ofertando uma política pública de formação, e é isso aí, a escola de turno integral, a escola com esporte, a escola com a dança, a escola com reforço escolar, com alimentação. Bom, eu passei 8 horas do dia num ambiente onde a minha autoestima, eu aprendi, eu sou valorizado, eu tenho uma boa roupa, eu tenho uma boa alimentação, eu sou respeitado. Isso é formar autoestima, né? Bom, então dificilmente um jovem que tenha essas oportunidades fortes da política pública, ele tem chance de ter referência nesse ambiente. E não referência no ambiente lá, o ambiente que ninguém, né, não há controle, ele está sozinho no mundo, né? Muitas vezes angustiado com medo, mas sem regra, sem limite, que leva, às vezes, né, a esse mundo da contravenção. Bom, já foram enumerados 3 causas para ser trabalhadas. A questão da drogadição, o conflito ou
das famílias, dos relacionamentos das famílias, a desestruturação que acontece em muitos casos e a necessidade do avanço da educação. Isso são causas. O que tem se trabalhado muito quando se fala da redução da mortalidade são as consequências. Consequência, aprende, né? Então, eu falava no início da entrevista, meu empenho em mostrar para a população o que ocorre com um jovem que comete, né, um ato infracional. Ele cumpre pena e numa condição ainda pior do que o presídio, num sentido, melhor do que o presídio porque só são menos jovens, né, e são só jovens, não tem a influência lá das galerias, das gangues, né, do domínio do mundo do adulto, que quem comanda, quem elabora o crime é adulto, não é jovem. O jovem é um braço, é um aliciado para o crime, né, por uma condição de solidão, de falta de oportunidade. Então, nós temos que acreditar sim, viu? E trabalhar e mostrar também quais os avanços que devem ter a política pedagógica de ressocialização dos casos. É algo que eu quero me dedicar, né, acompanhar, verificar as boas experiências de jovem infrator, como é que é o processo, né, da pena que ele está cumprindo, né? E mais, o jovem infrator, ele não tem direito ao regime aberto. Ele cumpre a pena integral, ele não tem remissão da pena, né, que o preso adulto tem. Ele tem que cumprir integralmente e é prisão. Quem não conhece... E essa é uma imagem que a população não tem. É como se... E é a vara, né, é o lado da justiça que não tem acúmulo. Vocês podem examinar, e eu até te aconselho conversar com o judiciário, porque são as varas da criança e do adolescente, né, que cometem atos infracionais, julgados imediatamente. Porque a visão do judiciário é a visão de que não há tempo a perder. Esse jovem tem que ter oportunidade, tem que ser punido, mas tem que ter oportunidade da ressocialização. Então, não são processos que ficam, né, acumulados da criança e do adolescente. Pela realidade que a senhora conhece das casas prisionais, com a redução da maioridade penal, qual é o impacto imediato para esse jovem? O que vai acontecer com ele, na sua opinião? Está perdido. Está perdido, não tem chance de recuperação nenhuma. É mais um bandido que vai voltar para a sociedade e atacar nossas famílias. Essa solução, essa visão que aparece nas pesquisas, né, eu fico muito triste, porque as pessoas, ao dizer, não, bota na cadeia, elas estão, eu disse isso, né, estão dando tiro do pé, porque não vai resolver, simplesmente ela dá oportunidade para que o menino que não era bandido vai se tornar bandido e vai atacar as nossas famílias. Quem cometeu um delito sai aperfeiçoado de lá, na sua opinião? Sai formado, né? Não no caso. Não, digo no presídio. O índice importante outra informação, Edson, o índice de retorno, né? O índice da reincidência dos jovens é muito menor, se eu não me engano, é 5%, 20%. Ali o Gabriel está me apontando. 20%. O do mundo adulto é 80%. Então, vejam que o método do cumprimento da pena para o jovem tem que ser diferente, tem que ser num ambiente, um método diferenciado. Ele não é um adulto, ele tem muito mais chance, né, de voltar à sociedade e ser um menino como teu filho, como minhas filhas, né? Porque se nós não apostar nisso, e a ciência mostra isso, não é a fala da Miriam, a psicologia, né, a medicina mostra isso, há toda uma condição, né, de revisão daquele processo que ele foi envolvido. Então, até porque a estrutura hoje prisional no país é uma estrutura com muitas dificuldades para recuperar o adulto que já chega... O adulto sempre é mais difícil, ele é um adulto formado. Agora o jovem, né? Pelo amor de Deus. Não, mas a senhora acha que o próprio sistema hoje,
há um esforço, né? Há um esforço muito grande em criar mais vagas, mesmo que tivesse vaga sobrando, lugar de jovem que comete delito não é nessa cadeia do adulto. O processo é outro. Então, o sistema prisional é um caos, é um horror. No governo passado, nós criamos 5 novos presídios. Montenegro, Venâncio, Arroio dos Ratos, Guaíba, Charqueada. 5 ampliações, mais ou menos 2.500 vagas novas, né? Para tirar do central. E, bom, é um passo importante, né? Para poder ter uma visão mais humana e não numa cela que cabe 5, tem 20, né? Isso começa a dar uma condição mais humana para poder dialogar, para poder proporcionar uma vida um pouco mais com as condições para poder ressocializar. Isso quando se fala da redução da maioridade penal, para a senhora é uma forma de negar ao jovem ou quem cometeu algum tipo de delito uma outra oportunidade? Com certeza, né? Eu dizia no começo que é assustador. É assustador alguém tirar de um jovem que, se está cometendo algum delito, não foi ele que foi envolvido, né? A condição familiar, o ambiente, a sociedade. Bom, aí nós tiramos a oportunidade totalmente dele poder se recuperar. Eu dizia, isso não é nem cristão, né? Tu não apostar na vida, tu não apostar num jovem. E quando a senhora vê o argumento, mas como um jovem que já cometeu 2, 3, 4 homicídios vai ser recuperado? Esse não tem mais vez. Quando a senhora vê esse tipo de argumento? Bom, mas isso é uma excepcionalidade, viu? O teu exemplo é uma excepcionalidade. Nós não estamos falando das excepcionalidades. Bom, esse é um ser humano, né, com desvio, obviamente, grave, né, uma patologia grave, né? É outro tratamento. Nós estamos falando, né, dos delitos, de outro ambiente, de outro jovem. Esse vai cumprir igual pena. E a cadeia é igual, é pior, eu dizia antes, né, para os jovens, ela é pior. Eu ouvi um argumento aqui, tanto da promotora Luciária, que é atual da Infância e da Juventude, quanto do doutor José Olavo Passos, dizendo muita gente desconhece as medidas socioeducativas e muitos argumentos acontecem nesse sentido. As medidas são muito mais severas do que algumas pessoas pensam. Exatamente, né? Eu acho que a importância do debate é mostrar o que é a lei, né? O que é o Código Penal, o que é o ECA e o que acontece com esse jovem. Melhor do que eu, obviamente, é o promotor, é o judiciário que pode mostrar exatamente como é que é feito. Mas eu tenho a esperança que, como no Uruguai, Edson, que também por uma reação de medo, a população, né, aponta, prende, né, e em seguida a política pública funciona e as pessoas recuam e veem que essa não é a saída, né? Essa não é uma saída para evitar a violência. Senti-me provocado de a gente promover um debate aqui na TV Câmara sobre esse tema, até porque eu acho que a população, muitos eventos estão acontecendo, audiências, encontros, mas quanto mais informações nós pudermos transmitir à população para que ela possa formar a sua opinião, formar o que realmente, né, são os efeitos desta medida que... Nós tínhamos que lutar pela escola de turno integral. Eu penso, a presidenta Dilma apontou com o pré-sal, óbvio que todo o problema da Petrobras, mas já retoma a exploração e já tenho certeza que o ano que vem os recursos começam a chegar para que ajude os municípios e o Estado a começar. Nós temos na região 50 escolas de turno integral, né? Então, é um início, temos mais educação, temos que ampliar. Para mim, a grande saída, a prevenção da droga, prevenção de um comportamento da violência, é uma escola atraente, uma escola que a gente tenha orgulho, que a gente goste de ir para a escola, né? Isso é prevenção ao crime e à droga. Deputada, sempre um prazer recebê-la. A gente
Tomara que tenhamos mais oportunidades de a gente conversar sobre outros temas. Só para dizer para o pessoal que estava em casa, quando o deputado está falando do Gabriel, é o Gabriel Ribeiro, assessor de imprensa, que muitos ainda vinculam quando foi assessor de imprensa do Esporte Clube Pelotas, mas atualmente o assessor de imprensa da deputada Miriam Marrone. Né? Eu escolho bem. Eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. E dizer que é sempre um prazer recebê-la. Obrigada. Um abraço a todos. O programa Entrevista fica por aqui. Retornaremos numa próxima edição aqui pela TV Câmara. Um abraço a todos e até lá.